aí, galera? Bom dia! Bom dia! Muito bom dia! Bom dia pra vocês! Muito bom dia! Bom dia, galera! Muito bom! Que emoção daqui! Ó, que legal. Aqui ele já abre energia total. A gente teve aqui a ajuda da produção com uma música bem icônica, assim, né? Bem, como é que eu posso dizer? Aquela música heróica, não é heróica que eu quero dizer. Bom, enfim, uma música que já traz um alto astral, que já ajuda o palestrante a abrir em energia aí máxima. Ele traz o bom dia para a galera devolver o bom dia para ele, então já tem essa conexão instantânea com a galera, que também isso é muito importante, considerando também essa configuração aqui que a gente tem de palco, um show, né? Um palco que é redondo e ao mesmo tempo tem uma plateia que desce, assim, então é realmente vai ser um desafio para o Thiago aqui, eu quero ver como é que ele vai fazer, porque aqui a gente tem um palco que a gente chama de palco arena. É um palco 360, onde o palestrante vai precisar distribuir a sua apresentação para todo mundo aí e não ficar tonto, enfim, não se perder. Vamos ver. Deus! Bom dia vocês aqui, tudo bem com vocês? Muito bom, muito bom. Não tem como não se emocionar subindo aqui. Bom dia vocês aqui, tudo bem com vocês? Bom dia para... Ah, que legal, ele humanizou bastante, não tem como não me emocionar subindo aqui. Então, apesar dele ser, Thiago Negro é muito grande, hoje já é muito importante, influente, ele ainda se emociona. E então aqui a gente humaniza bastante. E ele continua dando bom dia para um lado, bom dia para o outro. Isso traz uma humildade, digamos assim, muito legal. Vocês ali, tudo bem? Muito bom, muito bom, muito bom. Bom dia a todos vocês. Quem tá animado aqui hoje? Ó, mãozinha no bolso aqui, essa mãozinha aqui despercebidamente muitos colocam, não dá. Mãozinha no bolso no palco, não combina. Muito bom. Achei fraco, hein? Quem tá animado hoje aqui? Aí sim, muito bom. Então, aqui ele traz um recurso de show, né? De showman, de apresentador. Quem tá animado aqui? Então, logo, né, considerando aqui a configuração dessa apresentação, pede justamente que ele traga esse envolvimento, essa interação. Fazer isso no início da sua palestra é bem inteligente, porque ele já ganha o público e ele praticamente está equalizando a energia da galera para a apresentação dele. Como se fosse quase que um jogo, né? Um jogo aqui de futebol, um jogo, um show musical. Pronto, assim eu acho que eu fui mais corretamente aqui expressiva. Quando ele coloca quando ele abre a palestra dele dessa forma, ele está se conectando com a multidão. Isso é muito bom. Pessoal, olha só como são as coisas, né? Alguém veio aqui em 2019 nesse evento? Alguém veio aqui em 2019? Saiba como o seu Serasa Score impacta as suas chances de crédito. No app da Serasa. Faz um barulho quem veio aqui em 2019. Então uma galera que veio, né? Deixa eu confessar um negócio pra vocês. Quando eu vim aqui em 2019, eu tava muito ansioso antes de subir no palco. Muito ansioso. E eu não conseguia subir no palco porque eu tava com uma vontade impressionante de ir no banheiro. Olha que loucura. Sabe qual que é a diferença daquela época e hoje, vários anos depois, com muito mais experiência? Nenhuma. Que loucura. Tá muito difícil, mas ao mesmo tempo tá muito gostoso. Tô muito animado. E também quero dizer para vocês o seguinte, no final da... Veja que ele traz uma informação, né? 2019 eu estava nervoso, porque eu estava com vontade de ir no banheiro. Então ele abre aqui uma informação mais pessoal, digamos assim, mas é justamente para quebrar o padrão de que eu sou uma pessoa melhor do que você, de que, na verdade, é muito pelo contrário. Aqui ele quer se aproximar. Eu sou como você, inclusive... Há alguns anos atrás, eu estava com bastante ansiedade de subir no palco porque eu precisava ir ao banheiro. Quem nunca passou por isso? Então, é essa a intenção que ele tem. As contas, eu
estou me sentindo em casa aqui, não é? Porque, olha só, todos vocês são primos, todos vocês de alguma forma já me conhecem, já devem ter ouvido a minha voz pra caramba, né? Então a gente está em casa. Quem aqui já assistiu pelo menos um vídeo meu no YouTube? Levanta a mão. Muito bom. Quem aqui já fez algum curso ou do 1.000 milhão ou viver de renda? Levanta a mão. Tem uma galera. Quem aqui assina Finclass? Levanta a mão. Muito bom. Quem aqui investe com a Portifel? Levanta a mão. Temos alguns aqui também. Essa estratégia de você gerar uma enquete durante a sua palestra, por si só já é excelente. Porque você faz o público participar da tua palestra, da tua comunicação, da tua narrativa. Agora, além de fazer a enquete, ele ainda está praticamente fazendo uma pesquisa com esse público. Qual é a temperatura desse público em relação a ele? Quem conhece, quem é aluno, quem já é cliente. Agora, isso serve tanto para ele, para que ele consiga ter uma noção de quantas pessoas que estão lá o conhecem, e eu imagino que a maioria levantou a mão, como também quem não o conhece, ao se deparar com aquela multidão levantando a mão, já começa a se sentir, nossa, como assim só eu ainda não conheço o Thiago Nigro? Então, eu imagino que gere também esse impacto para quem ainda não conhece o Thiago. Nesse momento, a gente usa, aliás, ele usa muito bem o gatilho mental da autoridade. Quem aqui investe na Arca Grão? Levanta a mão. Temos uma galera, deixa eu ver. Quem aqui acompanha os relatórios da Speed? Levanta a mão. Muito bom. Quem aqui já foi aluno da Top Invest? Levanta a mão. Uau. Quem aqui já fez algum MBA do Grupo Primo? Levanta a mão. Muito bom. Quem aqui já leu ou tem o meu livro do 1.000 milhão? Levanta a mão. Uma galera também. Legal. Bom, então é por isso que eu estou em casa, certo? Então, como eu estou em casa e a gente veio para trazer um conteúdo muito impressionante para vocês, eu gostaria que vocês entendessem que vocês podem ficar à vontade. À vontade, sabe? Relaxa na cadeira, aquele molejo, sabe? Não precisa ficar duro, não tem ninguém para impressionar. Estamos entre primos aqui. E hoje... Olha que legal. Aqui a gente vê, primeiro, ele é um expert em finanças, mercado de investimentos. O tanto de cliente que eu já atendi deste mercado, que é uma pessoa muito formal, engessada, tensa, não está escrito no gibi. Então, o Thiago está quebrando o padrão aqui também, no sentido de ser deste mercado e conseguir trazer essa espontaneidade que nós estamos vendo aqui no palco. Faz uma brincadeira, né? Relaxa aí e tal, vai ser legal. E nós todos somos primos. Aqui, o que ele faz? Ele reforça a narrativa dele, porque ele também é conhecido como o primo rico. Então, todos aqui somos primos. O que está por trás dessa mensagem? Além dele fortalecer o movimento dele, ele está trazendo um gatilho aqui de familiaridade. Então, quer trazer realmente mais conforto aí para todo mundo. Estamos em casa. Ele mesmo disse isso no começo da palestra dele. A gente veio para falar sobre investimentos, sobre dinheiro. Só que mais do que isso, a gente veio para falar sobre família, sobre sementes, sobre futuro, sobre sentido, sobre propósito, sobre um grupo, sobre uma união, sobre aliança, sobre laços, sobre você, sobre a sua família, sobre os seus herdeiros, sobre os seus sucessores. Então a gente veio para falar muito mais do que sobre investimentos apenas, tá? Bom, aqui também é excelente, ele traz não só o que vai ser dito na sequência, óbvio que a maioria das pessoas esperam que ele fale de finanças, já que é o posicionamento dele, ok? Então, existe uma expectativa com o que vai ser falado, mas ele traz também a visão que ele tem de finanças, que não é só sobre dinheiro, é sobre família, é sobre as gerações, é sobre bem-estar, é sobre segurança. Então, isso também é excelente. É o posicionamento do expert e a sua visão sobre o seu nicho. Então, deixa eu apresentar um pouquinho do conteúdo que eu trouxe para vocês e a gente vai ter uma jornada longa. Então, fiquem muito tranquilos e à vontade, tá? Antes de eu começar,
pode faltar no evento de hoje para vocês aí? Me ajuda. Eu posso andar no meio da galera aqui? Tá tudo bem, né? O que não pode faltar hoje aqui para vocês? Me ajuda, me ajuda. Aprendizado? Ó, galera aí. E aí, vocês estão bem? Então, olha só, o que não pode faltar hoje aqui? E aí, Fê? E aí, bro? Tudo bem? O que não pode faltar? Me ajuda aí. Ó, aqui, olha o que ele está comunicando, gente. Prestem atenção. Primeiro que ele desceu do palco. Eu vou dizer, não recomendo descer do palco, considerando aqui o tamanho do público. Se a gente for falar tecnicamente aqui, tá? Porque as pessoas, algumas, não vão conseguir enxergá-lo. Mas eu imagino que seja por um breve período de tempo. Mas, gente, ele desce intencionalmente. Ele vai cumprimentar 3 pessoas que estão na plateia. Cumprimenta mesmo, durante a palestra. O que isso comunica, gente? Comunica acessibilidade, comunica uma humildade, comunica que ele é parceiro, entendeu? Que ele, enfim, considera as pessoas, porque até durante a palestra dele ele desce do palco para cumprimentar. Então isso já, olha como tá uma mensagem subliminar aqui, tá? Prosperidade. Assuntos, vai, networking. Networking? Compartilhar sabedoria. Legal. Princípio. O que mais? Kaique. Kaique tá aqui. Palmas pro Kaique. Muito bom. Kaique, vem cá. Tem microfone? Não, vamos começar. O Kaique tá aqui. Eu queria um microfone pro Kaique aqui. Tem um microfone pro Kaique aqui? Sabe o que muitos de vocês vieram para ouvir mais sobre mim, sobre o grupo, sobre investimento, sobre dinheiro. Só que pouca gente conhece a história do Kaique. Eu queria muito que o Kaique compartilhasse uma parte da história dele agora. Ixi. Olha só, o rapaz que veio arrumar o microfoninho dele dançou. Já tá puxando o outro para palestrar. É importante. A gente precisa honrar a galera que tá com a gente ali desde o começo. Kaique, é o seguinte. Quanto tempo a gente tá junto? Mais ou menos 7 anos. Mais ou menos 7 anos. Quem aqui já conhecia o Kaique? Levanta a mão. Todo mundo. Todo mundo é seu fã, Kaique. Obrigado, gente. Obrigado. Não é? O Kaique, ele com certeza é uma peça fundamental. Então aqui é uma atitude muito legal, nobre, que comunica inclusive liderança, tá? Aí as experiências que eu tive de assessorar, de mentorar os grandes empresários, os grandes líderes, eu vi esse padrão. Todos reconhecem muito as suas equipes. Todos. Olham para todos que estão ao seu lado, à frente, atrás, enfim, e reconhecem a importância para que eles estejam onde estão. Então, isso que ele está fazendo comunica, tá, gente? A comunicação, ela é mais do que verbal. Ela é a atitude também que você tem. Então, aqui a gente, ele está comunicando liderança, ele está comunicando humildade, ele está comunicando respeito, consideração, só de ter pegado o menino que foi lá arrumar o microfone dele. E ó, aproveitando que você está aqui, Kaique, vem aqui que você vai falar um pouquinho também. Nosso sócio hoje, a gente ganha dinheiro junto, mas ele é fundamental para o Grupo Primo. E o Kaique começou lá atrás junto com a gente. Estagiário. Estagiário. É uma pessoa que está com a gente há muito tempo. Kaique, eu sei que às vezes é difícil você falar um pouco sobre a sua história. Tá bom. Mas eu acho importante as pessoas entenderem que, cara, a gente está num clima familiar aqui. Tá bom. E eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho da sua história, cara. Aquela coisa que você não costuma contar muito. Para que as pessoas entendam um pouco do que a gente faz aqui no Grupo Primo. Para eu poder começar a falar sobre outros conhecimentos. Porque para quem não sabe, a história do Kaique foi muito difícil. Mas ele está aqui com a gente hoje e é por causa dele que vocês estão aí também. Porque sem ele a gente não estaria aqui. Então vamos honrar a história do Kaique, que é muito importante. Totalmente. Gente, provavelmente, nossa, muito legal, porque isso tá na cara que foi improvisado, tá? Não sei, me parece que foi improvisado, não estava no script isso aqui. Só que provavelmente agora ele vai extrair uma prova social de uma pessoa que trabalha no time dele, bastidor, que, como ele falou, começou lá atrás, começou como estagiário e hoje provavelmente já ascendeu, já prosperou, já cresceu bastante na sua carreira. Graças, obviamente, aos ensinamentos que o Thiago deve ter passado para ele. Então, veja a prova social acontecendo ao vivo. Improviso. Com certeza. Tá bom, gente.
Eu sei que eu participo do Primocast e tudo mais, só que ficar realmente em cima de um palco para tanta gente é um pouco intimidador. Eu vou tentar não me emocionar e falar brevemente um pouco da minha história e minha trajetória aqui no Grupo Primo. E, tipo, não é puxar a sardinha nem nada, mas realmente o Thiago, ele me salvou e me deu, tipo, todas as oportunidades que podia no mundo, mesmo na época eu não merecendo, e vocês vão entender por quê. Meu nome é Kaique, eu não vim de um lar berço de ouro, pelo muito contrário, eu vim da periferia de Guarulhos, num bairro muito perigoso, onde acontecia muitas coisas muito trágicas, como ataques ao PCC, tinha invasão, tinha tráfico, tinha muita coisa ruim. A maioria dos meus amigos de infância ou foram presos, mortos, a estatística padrão do Brasil. Uma coisa que aconteceu comigo na infância, que aconteceu com muita gente, talvez até mesmo muita gente que esteja aqui hoje, quando eu tinha... Enfim, eu vou até pular um pouquinho para a gente falar do Thiago um pouco mais, mas vocês veem que ele está trazendo o quê? O storytelling de uma pessoa que foi transformada pela convivência com o Thiago. Não precisa nem ser um aluno aqui, tá? Pode ser que seja, enfim, mas é a convivência com o líder que o tornou essa pessoa, mudou a mentalidade muitas vezes, tá? Então, é uma forma de trabalhar a autoridade do Thiago sem ele mesmo falar dele, entendem? É uma outra pessoa falando bem de você, não é você falando bem de você mesmo. Porque aí pode soar arrogante, estranho. Então, uma outra pessoa fazendo isso vai te ajudar nessa construção aí de imagem. Uma das mais importantes na minha vida hoje. Vamos nessa. Como que eu cheguei até aqui? Tá? Eu não vou contar a minha história no detalhe, mas eu vou contar talvez uma parte da história que poucos de vocês conheçam. Basicamente, tá? Imagina que a gente muitas vezes não sabe de onde veio. Quem aqui sabe o nome do tataravô? Levanta a mão. Cara, ninguém sabe o nome do tataravô. Caraca, sem ele vocês não estariam aqui, já parou pra pensar? Quem sabe o nome do bisavô? Levanta a mão. Então ele usa muito esse recurso de fazer a galera levantar a mão, essa interatividade. Isso é muito importante porque até então não temos slides aqui para ele se apoiar. Então eu já vejo que é um modelo de palestra mais difícil, onde só ele fala e... Além dessa dificuldade, ele tem essa proposta de palco que faz com que ele não pode ficar parado, gente. Ele está toda hora distribuindo a mensagem 360. Está fazendo isso muito bem, inclusive. Cara, uma galera não sabe, né? Bom, o nome do vô eu não vou perguntar, né? Olha só, esse aqui é o meu bisavô, Vincenzo Nigro. Olha, eu vou contar uma história que vai parecer que não é verdade, mas eu juro que é, e meu pai está lá para me desmentir. O meu bisavô, ou seja, pai do meu nono, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Então, para pensar, ele está lá lutando na Segunda Guerra Mundial, num navio. Aí esse navio foi bombardeado. Aí o navio afundou. Nisso, um monte de gente ensanguentada, morrendo, todo mundo caiu no mar. O meu bisavô tomou um tiro. A bala atravessou o peito dele. Só que como ele caiu no mar de água salgada, aconteceu algo, que eu não sei se esse é o termo correto, mas se não me engano é asepsia, ou seja, ele não morreu por causa disso. Ele ficou lá pendurado. E nisso morreu um monte de gente, um monte de sangue no mar. O que acontece com um monte de sangue no mar? Tubarão. Viu um monte de tubarão? Parece louco, né? Mas é verdade. Viu um monte de tubarão, começou a matar um monte de gente, comeu um monte de gente, sobraram poucas pessoas de lá. Uma delas foi meu bisavô. Nossa. Olha que coisa interessante. Então, ele abre aqui, agora sim, com os slides, falando de uma história da família dele. E uma história um tanto quanto impactante, né? Uma história de terror, talvez, não. A gente imagina aqui algo surpreendente, uma cena chocante. Meu avô sobreviveu, não bastou uma bala ainda dos tubarões. Então, aqui a gente já vê, talvez, uma história que... Vamos ver, como é que ele vai conectar isso com o tema dele, tá? E com ele, porque eu imagino que ele está voltando para a história do bisavô para conectar com algo que ele é ou faz hoje. Vamos ver.
Essa história do meu bisavô. Meu bisavô então sobreviveu. Aí meu bisavô teve o meu nono. Meu nono, né, Mário Nigro, já Vincenzo Nigro, depois Mário Nigro. O meu nono, ele era italiano, veio pro Brasil num navio cargueiro comendo banana. Ele nunca tinha comido banana antes. Aí ele pegou, chegou aqui no Brasil. Aí ele e a minha nona tiveram o meu pai. Meu pai é um empreendedor, junto com a minha mãe, né? Montaram negócios. E aí eu aprendi muitas das coisas que eu sei hoje de uma forma tácita. Ou seja, você pode aprender de duas formas. Isso é importante você anotar, duas formas: técnica e tácita. O que é a forma técnica? Técnica é ler um livro. Técnica é ver um curso. Técnica é ver uma palestra. O que é tácita? É ir para a prática. É você conviver com alguém. Então, quando você está num ambiente de pessoas que não investem, claramente você não vai aprender a investir. Se você está num ambiente onde pessoas investem, você mesmo sem conversar com a pessoa sobre isso, você está vendo como ele está agindo. Então você vai absorvendo um pouco de uma forma tácita. E o que acontece? Você aprender de forma tácita tem um valor incrível. Você está num ambiente de pessoas que performam em alta, na área que você quer performar em alta, é incrível. É incrível. Então eu puxei muitas coisas do meu pai aqui, sem saber que eu estava aprendendo. É aí que eu queria chegar. Então veja como ele vai conectar, ele traz o quê? Uma linha do tempo. Isso é muito legal, uma linha do tempo na sua palestra, onde ele vai trazer os ancestrais, o bisavô, o avô, o pai, até chegar no presente, que é o Tiago. O que ele herda, digamos assim, porque nós somos herdeiros tanto das coisas boas como das coisas ruins, dos nossos avós, pais, enfim. Então aqui é muito bacana porque, além de tudo, ele traz a honra, comunica a honra, a família, a sua própria família. Então, imagino que ele vá desenvolver ainda mais. A gente tem 1 hora de palestra pela frente, mas a gente já vê que o valor família, que ele antes comunicou, finanças não é só sobre dinheiro, é sobre também família, um valor precioso para ele. Ele está conectando, olha a narrativa, conecta a família, que é um valor que ele tem, com o nicho dele central, que é finanças. Então, isso é muito inteligente e traz uma originalidade para a palestra do Tiago.